Gente, então, continuando a parte 2 de tecido epitelial, eu percebi no vídeo da aula 1 que aconteceu um problema a partir de um determinado ponto da aula em que se sincronizou o que eu estava falando com a câmera. Bom, a gente vai fazendo e aprendendo, né? E aqui no meu caso eu não tenho recurso nenhum. Estou usando a webcam do meu computador, um fone de ouvido, na verdade, um microfone do fone de ouvido para captar. Não tem placa de vídeo dedicada, não tem placa de áudio dedicada, não estou usando um microfone dedicado para isso. Uma maneira mais bem amador, bem inicial para a gente fazer isso. E aí até diminuir um pouco a câmera aí, só para a gente ter uma interatividade, mas não é o foco principal, até porque ela está atrapalhando um pouco o canto inferior. Vamos terminar essa parte de tecido epitelial. Ao final dessa segunda parte da aula, né, de tecido epitelial, se a gente estivesse fazendo esse conteúdo com aula presencial, provavelmente esses slides de tecido epitelial, esse conteúdo de tecido epitelial, a gente gastaria em aula, uma experiência das turmas anteriores, mais ou menos uma semana e meia de aula, né? Mais ou menos ali 3 momentos, 4, 5 momentos de aula da gente, né? Aqui no vídeo a gente acaba fazendo mais rápido. Por quê? Porque no vídeo não tem justamente a participação de vocês. Tô falando, vou lembrando, vou falando. E eu sei que muita dúvida surge. Então, no momento que vocês estão assistindo esse vídeo, depois dá uma lida nos slides, vai fazer o exercício, vai surgir dúvida. Então, o que eu peço? Quando está assistindo o vídeo, anota a dúvida, né? Anota coisas importantes que eu estou falando aqui que de repente não estão escritas no slide e provavelmente não está escrito na apostila, que a apostila infelizmente é mais reduzida ainda, né? Como eu comentei com vocês, eu tenho até a intenção de atualizar essa apostila, mas é um trabalho grande a ser feito, é um trabalho demorado, ainda não deu para fazer. A gente falou na primeira parte de tecido epitelial sobre o que é esse tecido epitelial e a maior parte do conteúdo foi sobre a pele, né? O tecido epitelial contido na pele. Agora a gente vai falar do tecido epitelial que está contido nas mucosas. O que é mucosa? Mucosa, da mesma forma que é o tecido epitelial da pele, é um tecido epitelial, só que ele tem uma característica diferente. Enquanto o tecido epitelial da pele ele reveste uma camada externa do nosso corpo, funciona como proteção e uma série de coisas que a gente comentou em relação ao meio externo, a mucosa ela é o tecido epitelial, ela é formada por tecido epitelial de cavidades internas do nosso corpo, ou recobrindo, como se fosse a capa, de partes internas do nosso corpo. Então, naturalmente que a composição é diferente, né? A pele, ela está exposta a um ambiente externo em que, como a gente comentou, eu estou exposto ao sol, eu estou exposto a agressões de insetos, a poeira, uma série de coisas. Radiação, calor, micro-organismos, uma série de coisas. Por isso eu tenho pelo, eu tenho glândula sudorípara produzindo suor para me perder calor, eu tenho sebo para tentar impermeabilizar a pele, eu tenho muita queratina. Porque esse ambiente externo oferece muito prejuízo, potencialmente, ao meu ambiente interno. Então eu tenho isso aí. Né? Eu tenho esses anexos que nas cavidades internas eu não tenho. Na cobertura das cavidades úmidas internas do nosso corpo a gente não tem. O que é cavidade úmida interna do nosso corpo? Boca interna, tubo digestivo, vias aéreas, as genitálias, a uretra. Tudo isso seriam as camadas úmidas. Então, cobertura de órgão interno do nosso corpo não é feito por pele, é feito por mucosa. E o que caracteriza essa mucosa? Ela tem uma umidade grande. Essa umidade grande, ela é decorrente do maior número de glândulas que eu tenho imerso nesse epitélio. Eu tenho muitas glândulas nesse epitélio. Então é por isso que ela é mais úmida. Ela é também mais fina que a pele. Por que ela é mais fina que a pele? Porque ela é menos queratinizada. Eu tenho muito mais glândula, eu tenho menos espaço para queratina. Então ela é mais fina, tem menos queratina e ela é mais úmida. Em alguns casos eu tenho até menor queratinização. Estou falando muito de glândula, né? A gente viu que a gente tem glândula lá na pele, no tecido epitelial da pele.
tecido epitelial de revestimento, em meio ao tecido epitelial de revestimento, eu tenho tecido epitelial glandular, formando glândula sudorípara, glândula sebácea. Mas, o que é isso? O que é um tecido epitelial glandular? Ele está tanto na pele quanto na mucosa, mas na mucosa ele chama mais atenção porque ele tem maior quantidade. Ele nada mais é, uma glândula nada mais é do que uma modificação de tecido epitelial, e que nessa modificação eu crio um ambiente para produzir algumas substâncias específicas e secretar ela, né? Jogar ela para a corrente sanguínea ou jogar para um outro órgão ou para fora do corpo. Isso é uma glândula, é uma modificação de tecido epitelial. É como se eu pegasse aquele tecido epitelial de revestimento e ele sofre uma modificação. Então aqui eu tenho várias glândulas, né? As glândulas são as grandes responsáveis, são as responsáveis, na verdade, as únicas responsáveis pela produção de hormônios. Então, o hormônio, a gente até já comentou isso, né? Ele é secretado, né? Ele é jogado de uma glândula para a corrente sanguínea. Mas eu tenho algumas glândulas também que elas não são secretoras. Eu vou comentar isso daqui a pouco. Elas são glândulas que produzem seu material e jogam esse material em outros ambientes, como por exemplo a própria boca. Não precisa ser na corrente sanguínea. Ou para fora do organismo, como por exemplo uma glândula sudorípara ou uma glândula sebácea. Em relação à composição do conteúdo dessas glândulas, a gente tem glândula que é mucosa, que é serosa e aquela que é mista. Mista por quê? Porque é um meio termo entre muco e cera. Glândula mucosa ou muco é um material que ele é bem denso, ele é bem viscoso. É como se fosse aquele líquido que está tendendo a ser sólido. E fluido é aquele líquido que é bem líquido mesmo. Ele não é tão concentrado, ele não é viscoso. Então a gente tem glândulas que produzem cera, cera sendo mais fluida, e glândulas que produzem muco, tem uma alta viscosidade. Essa alta viscosidade se deve principalmente a muitas gorduras que estão ali inseridas e alguns polissacarídeos, alguns carboidratos grandes. Eu vou falar de glândula salivar agora mesmo, que é o que tem maior interesse pra gente. E a glândula salivar, ela tem uma versatilidade muito grande. Ela consegue produzir um líquido que ora é seroso, ora é mucoso, por isso que ela é uma glândula mista. E ela se adapta, dependendo do horário do dia, dependendo da situação, ela se adapta e produz um líquido que é mais mucoso ou que é mais seroso. Então a gente tem glândulas em relação aonde ela excreta ou secreta o seu líquido. A gente tem glândulas que são exócrinas, endócrinas e as mistas, ou anfícrinas. As exócrinas, elas liberam essa secreção para o meio externo. Vamos ter cuidado nisso aqui, porque meio externo não significa só para fora do corpo. Então, por exemplo, o que é meio externo? É tudo que não vai para a corrente sanguínea. Glândula sudorípara, glândula sebácea. Fica claro para a gente que elas produzem um líquido e jogam esse líquido para fora do corpo, né? Para fora da pele. Mas glândula salivar, as glândulas salivares, elas estão imersas em meio ao tecido epitelial, de revestimento no interior da nossa boca, e ela vai jogar saliva para fora daquele epitélio. Mas esse para fora daquele epitélio é para dentro da minha boca. Então assim, é para o ambiente externo. Então ela é uma glândula exócrina também, a glândula salivar. O que é glândula endócrina? Glândula endócrina é aquela que produz uma substância e secreta e joga essa substância diretamente na corrente sanguínea. Então eu quero que isso fique claro. O que é endócrino e o que é exócrino. Endócrino é quando joga na corrente sanguínea. Exócrino é quando joga para fora do tecido, não sendo na corrente sanguínea. E aí é bom lembrar que a gente tem um exemplo que joga para fora do corpo, como é o caso da glândula sebácea, ou da glândula sudorípara, ou uma glândula salivar, que está jogando para fora do tecido, mas não necessariamente para fora do corpo, está mandando para dentro da cavidade bucal. A gente tem as glândulas anfícrinas, que são glândulas mistas nesse sentido. Ele tem uma parte que joga para dentro do sangue, né, para dentro da corrente sanguínea, e uma parte que joga para fora do tecido.
Como que uma glândula é formada? Vamos acompanhar esse desenho. A gente tem ali um epitélio de revestimento. Nesse epitélio de revestimento a gente tem uma modificação. Essa modificação ela sofre um processo de proliferação e aí eu formo uma glândula aqui. Essa glândula ela vai ser irrigada, logo vão ser formados vasos sanguíneos para irrigar ela, né? Tanto para trazer nutrientes para aquele interior, quanto vasos sanguíneos que vão recolher os restantes daqueles dejetos que estão ali. Então aqui, ó, eu tenho um exemplo de uma glândula endócrina. Por que ela é endócrina? Aqui é o lúmen, né, ou a luz da glândula. Aqui são as células que formam a glândula. As células produzem, vamos pensar que é um hormônio. Essas células aqui estão produzindo esse hormônio, jogando na luz ou no lúmen dessa glândula. E daqui elas caem na corrente sanguínea e são levadas para o corpo. Diferentemente disso aqui, vamos imaginar que isso aqui é uma glândula ou sudorípara ou uma glândula salivar. Eu tive a formação da glândula, mas vocês estão vendo algum vaso sanguíneo ao redor dela? Não tem, né? O que é produzido por essas células aqui é jogado na luz ou no lúmen dessa glândula e daqui para fora. Se for a glândula salivar, vai jogar para dentro da cavidade bucal. Se for uma glândula sudorípara, para fora do corpo, né? Para fora da pele, para cima da pele. Isso aqui não cobre de vocês, é só para vocês entenderem a variedade de formações de glândulas que a gente pode ter, certo? A gente tem glândulas de vários tipos, dependendo da necessidade de produção dela. E aí aqui alguns exemplos. Tem um exercício lá que eu pedi para vocês, exercício desse conteúdo. Eu vou pedir lá o que é uma glândula endócrina, o que é uma exócrina e exemplo. Então aqui os exemplos. Glândula mista, né? Glândula anfícrina. Pâncreas, ovário, testículo. Por quê? Vamos pensar. O pâncreas. O pâncreas ele tem uma porção em que ele produz o chamado suco pancreático. Esse suco pancreático é jogado no intestino delgado, na porção do duodeno, e ajuda na digestão. Mas ele tem uma outra porção que produz insulina, glucagon, e essa outra porção secreta essa insulina, esse glucagon, nos vasos sanguíneos, né? Para esses vasos sanguíneos que irrigam essa região. Então é uma glândula mista nesse sentido, é uma glândula anfícrina. Ela produz um líquido que é jogado para fora da glândula e não é, na verdade, na corrente sanguínea. Ela joga para a luz do duodeno, da luz do intestino, e uma porção que realmente produz hormônio, e esse hormônio é jogado na corrente sanguínea. Então vamos, né, a parte mais interessante para vocês, vamos ao que interessa. Vamos falar de mucosa oral. O que é mucosa oral, né, em relação ao tecido epitelial dessa mucosa oral? A gente divide esse tecido em três. Esse tecido que compõe a mucosa oral. A chamada mucosa mastigatória, que ela está localizada na gengiva e no palato. A mucosa de revestimento, que está localizada no palato mole, nas bochechas, no assoalho da boca, no ventre da língua. E a mucosa especializada. A mucosa especializada, ela é especializada porque ela é formada pelos botões gustativos, né? Pelas papilas gustativas. Então, mucosa mastigatória. Tem tudo isso aqui escrito, depois vocês dão uma olhada com calma. Ela está na gengiva e no palato. O que é a característica dela? Ela é bem mais queratinizada do que as outras duas. Por quê? Porque ela é mucosa mastigatória, né? Ela está numa região em que você tem um contato grande com os alimentos que estão sendo ali mastigados. Então ela é mais queratinizada, ela é mais resistente. Ela está presente na gengiva e no palato duro. A mucosa de revestimento, como vocês podem ver aqui, ó, localização dela: lábio, bochecha, palato, assoalho bucal, mucosa alveolar. Ele é um tecido epitelial que ele não é queratinizado. Por que ele não é queratinizado? Primeiro, ele não tem contato em atrito com alimentos, nem com dentes, nem com nenhuma estrutura.
então ele é não queratinizado, é simplesmente revestimento. E eu tenho a mucosa especializada, que está no dorso da língua, é um epitélio especializado, formado especificamente para reconhecer sabor dos alimentos. Ele é um pouco queratinizado pela sua composição, bem menos que a mucosa mastigatória, mas é um pouco. Então a mucosa de revestimento, ela não é queratinizada, a mucosa mastigatória ela é consideravelmente queratinizada e a mucosa especializada um pouquinho queratinizada. Especializada porque ela é especializada em sentir o gosto dos alimentos. A gente tem milhares de glândulas salivares na nossa boca, mas a gente consegue separar elas em dois grupos. As glândulas salivares maiores, são 3 pares, que eu vou comentar logo com vocês, e milhares de glândulas menores, bem pequenas, que estão sobre toda a superfície do epitélio de revestimento. Então, as glândulas menores estão aqui, ó, nessas localizações. As glândulas maiores, aí é o seguinte, a maior delas é a parótida. Um par, a gente tem uma de cada lado, na altura do segundo molar, e elas produzem quase que 30% do total de saliva que a gente produz, né? Quase 25% da saliva total que a gente produz é a parótida quem é responsável. Aqui a localização dela está na altura do segundo molar, na mucosa jugal. Mucosa jugal é bochecha, viu, gente? A partir de agora, vamos chamar do nome anatômico. Mucosa jugal é bochecha. Então, dá para vocês verem aqui o tamanho dessa glândula parótida, certo? Aqui é o ducto dela. Esse ducto é o que leva toda a saliva produzida para ser externada na boca, certo? Vou mostrar um vídeo agora mesmo em que a gente tem essa glândula salivar maior, essa parótida, produzindo saliva e os problemas que a gente tem, que a gente pode ter. A gente tem a submandibular, que é a segunda maior glândula, ela está localizada no assoalho da boca e ela tem sua saída, seus ductos, em vários pontos na lateral do freio lingual, ao contrário da parótida, que todo o líquido sai por um ducto só. Olha aqui, toda a produção de saliva ela sai por aqui, por um ducto só. Na submandibular, vou achar a figura aqui. A submandibular ela libera o seu líquido em vários ductos menores no freio lingual. E aí a gente tem a sublingual, que é a menor das glândulas maiores. E ela também está no assoalho lingual e ela se abre também em diversos ductos na prega sublingual. Então aqui, ó, a parótida, a maior de todas. O seu ducto. No caminho do seu ducto a gente ainda tem uma glândula parótida acessória que adiciona saliva aqui, modifica a composição dessa saliva, a glândula submandibular e a glândula sublingual. Quando a gente estiver estudando os ossos, vocês vão ver o seguinte, essas glândulas aqui, a submandibular e a sublingual, elas imprimem, elas realmente fazem uma impressão sobre o osso, e aí a gente tem acidentes anatômicos aqui nessa mandíbula que levam o nome de sublingual e submandibular. Vocês vão ver mais pra frente. E qual que é a importância dessa saliva? A saliva, em condições, dependendo das condições que a gente está no dia, ela tem uma composição diferente. Eu coloquei aqui que é um fluido aquoso e transparente, mas nem tanto e nem sempre. Os dois exemplos extremos. Você está chegando em casa na hora do almoço, você está com fome, você comeu há 6 horas atrás, por exemplo, você sente o cheiro da comida. Quando você sente o cheiro da comida, a gente tem um reflexo do sistema nervoso autônomo e ele manda você produzir mais saliva. Você aumenta a salivação naquele exato momento que você sente o cheiro da comida. Por quê? Para preparar já a tua boca, né? Para preparar a tua cavidade bucal para mastigação, para te preparar para a alimentação. E aí naquele momento você tem uma saliva que é muito aquosa, muito transparente, muito fluida.
O extremo contrário. Você foi dormir 11 horas da noite, acordou 6 horas da manhã. A boca está seca, né? Primeiro, você tem uma diminuição de produção de saliva durante a noite. E aí, naquele momento que você acordou de manhã, o pouco de saliva que você tem é uma saliva mais viscosa. É uma saliva bem mais viscosa. Você tem uma menor quantidade de saliva e essa saliva ela é mais viscosa, ela tem menos água. É mais pegajosa. E a boca está seca. Vocês imaginam qual que é a importância da saliva no momento que ela falta, no momento que ela tem menor quantidade, quando vocês acordam. O caos que é a boca quando a gente acorda. Aquela saliva em menor quantidade, aquela saliva viscosa, você não tem lubrificação dos tecidos, os dentes com um acúmulo de placa, né? Então, eu acho que aí dá pra gente entender o que é a função dessa saliva. Ela tem por função lubrificar a mucosa bucal. Eu tenho tecido duro e tecido mole junto, né? O que é tecido duro na cavidade bucal? Dente. O que é tecido mole? Todo o resto. Língua, mucosa, gengiva. Como que eu tenho uma harmonização entre tecido mole e tecido duro nessa boca, nessa cavidade bucal? Porque ela é lubrificada por essa saliva. A saliva ela faz essa interface, de forma que os meus dentes não estão a todo tempo machucando a minha gengiva, machucando a minha bochecha, embora tenha algumas alterações que a gente pode morder a bochecha. Mas boa parte dessa lubrificação é feita pela saliva. Ela tem o que a gente chama de capacidade tampão. O que é isso? A saliva ela é formada por diversas substâncias. E nessas substâncias que acompanham esse líquido da saliva, nessas substâncias a gente tem cálcio, a gente tem fósforo, a gente tem vários íons, inclusive a gente tem anticorpos. E a gente tem enzima digestiva. Então, quando você está fazendo uma alimentação que é muito ácida, vamos imaginar que você está comendo alguma coisa e bebendo uma Coca-Cola. O pH da Coca-Cola é 2, bem ácido. É um líquido bem ácido. O que acontece? Naquele momento, você tem um pH da boca que ele diminui, ele se torna mais ácido. Mas depois que você terminou aquela alimentação, a tendência é de que o pH se estabilize e volte ao ponto inicial. Por que isso acontece? Porque a saliva ela vai fazer uma captura de íons H+, né? Ela vai fazer uma captura dos ácidos e vai tentar fazer esse tampão, esse reequilíbrio daquele ambiente, de forma que aquele ambiente não fique ácido depois que você alimentou. Porque se ele ficar ácido, é extremamente maléfico para todas as estruturas da boca. É extremamente maléfico para os dentes, porque você vai sofrer desmineralização dos dentes, né? Você vai perder uma camada do esmalte dos dentes. E é maléfico para os tecidos moles, né? Você imagina você jogar ácido sobre a tua língua, ácido sobre a sua bochecha. Dá para imaginar o estrago. Então, a capacidade de tampão é justamente a capacidade que a saliva tem de tentar reequilibrar aquele ambiente. Então, se, por exemplo, está faltando cálcio na saliva, está faltando cálcio nos dentes, está uma tendência de desmineralização dos dentes, ela repõe cálcio. O ambiente está muito ácido, ela sequestra H+, para aquele ambiente não ficar muito ácido. E aí a gente tem um processo dinâmico na superfície dos dentes que a gente chama, não vamos entrar muito nisso não, mas pelo menos para vocês terem uma ideia, que é o que a gente chama de desremineralização. Desmineralização e remineralização. O que é isso? Dentro de um certo limite, lógico que se eu extrapolar isso não funciona, mas dentro de um certo limite, a camada superficial do esmalte dentário, ela perde um pouco de cálcio, ela desmineraliza ao longo do dia, ao longo da semana. Por quê? Toda vez que a gente alimenta, a gente torna o ambiente da boca mais ácido. E aquilo faz a gente perder um pouco de cálcio, um pouco de hidroxiapatita da superfície dos dentes. Porém, depois que eu termino de alimentar, a saliva ela vai me fornecer cálcio. E esse cálcio consegue se ligar de novo aos dentes. Isso num determinado ponto. Lógico, se eu me alimentar lá de um doce, o doce é o fruto, o produto de maneira geral, os carboidratos, né? Não o doce exatamente, mas vamos pensar o doce porque o doce é muito rico em carboidrato, em açúcar. Um produto primário desse carboidrato é ácido. O açúcar começa a ser digerido
né? Ele começa a ser quebrado já na boca, por algumas enzimas que inclusive vêm da saliva. E aí aquilo ali se torna um ácido. O que acontece? Se eu não tiver uma higienização bucal legal, eu como e não escovo os dentes depois, imediatamente depois, aquele açúcar está sendo fermentado ali. E aqueles ácidos estão circulando pela boca. Quanto mais tempo aquele ácido ficar na boca, mais tempo ele fica em contato com meus dentes. Mais tempo ele tem para desmineralizar meus dentes, para desgastar a superfície do esmalte do meu dente. E aí não haja a capacidade de tampão da saliva que consiga readequar isso. Então por isso a importância de a gente escovar os dentes, fazer a higienização logo após a alimentação, para a gente ajudar essa capacidade de tampão da saliva, em manter o pH da saliva em condições ótimas, para que ele não fique ácido por muito tempo. A gente espera que a boca fique mais ácida no momento que a gente está comendo, normal, é um processo. Se ficar mais tempo, aí já tem as consequências. Eu começo a ter desmineralização da superfície dentária, do esmalte dentário. Eu começo a facilitar a fixação de bactérias. Então, se a gente pensar aí, se eu tenho um ambiente ácido, favorável à fixação de bactérias, é o prato cheio para formar placa bacteriana e isso progredir para cárie. Não vou falar de placa bacteriana, de cálculo dentário, nem de cárie nesse momento, não, porque a gente vai ter um momento na disciplina para falar disso com mais detalhe. Mas vocês já conseguem ter uma noção de que tudo isso é gerado principalmente por ambiente ácido na boca, né, vindo da alimentação, aliado a uma falta de higienização. Então a saliva ela tem por função lubrificação dessa mucosa, essa capacidade de tampão, que é isso que eu expliquei, capacidade de limpeza, pelo próprio fato da saliva se movimentar, ser produzida, ela consegue limpar, remover restos de alimentos, de placa que está se formando. Ela ajuda na mastigação, mas ela ajuda mais ainda na digestão. Algumas substâncias que a gente alimenta, elas já começam a ser digeridas na boca. Por exemplo, alguns polissacarídeos, né, que são carboidratos, açúcares grandes, eles já são quebrados na boca, o amido. O amido é quebrado em partes menores já na boca, já começa a ser digerido na boca. E quem é responsável por essa digestão? Enzimas produzidas pela saliva. Além de lubrificar o bolo alimentar de uma maneira geral, para facilitar a mastigação, né? Proteção e reparação é uma outra função. A gente produz anticorpos contra infecções, por exemplo, contra algumas doenças infecciosas. Que é anticorpo? Não sei se vocês lembram lá na biologia do ensino médio, a gente tem aquele sistema antígeno-anticorpo que cai naquele sistema que eu já falei para vocês de chave-fechadura, né? Em que um antígeno é um agressor. Agora fica muito fácil a gente pensar isso, até pela situação, essa situação que a gente está vivendo, né? Covid-19, né? Essa epidemia. O vírus é um antígeno para as nossas células. Por que as pessoas acabam morrendo por aquela infecção viral? Porque o organismo não tem capacidade de reagir àquela infecção viral. Não tem capacidade de reagir àquele antígeno. Não tem capacidade de produzir justamente isso aqui, anticorpos. Quando a gente tiver capacidade de produzir anticorpos para esse vírus específico, para essa chave específica do Covid-19, do vírus do Covid-19, a gente não vai ter grande problema para combater esse vírus. O problema é que é um vírus novo e a gente não tem a forma de induzir o nosso organismo a produzir anticorpo. O que muito provavelmente vai acontecer? A maioria das infecções virais é assim, salvo algumas exceções. Vamos pensar que uma pessoa ela foi infectada por esse vírus, pelo antígeno. Esse antígeno gerou uma resposta no organismo dela, mas ela sobreviveu. Ela não chegou a óbito, não. Ela não chegou a ir a óbito. Ela sobreviveu. Quando ela foi infectada de novo por esse vírus num outro momento, provavelmente ela não vai ter mais problema nenhum em relação a esse vírus, não vai ter mais essa doença. Por quê? Quando ela foi exposta a primeira vez àquele vírus, o sistema imunológico dela produziu anticorpos. O sistema imunológico dela produziu anticorpos para reagir àquele antígeno do vírus. Então ela já tem na memória imunológica dela a proteção para aquele vírus. Muito provavelmente,
Quando ela for infectada de novo ou ela tiver contato por esse vírus, ela não vai ter mais a gripe lá, a pneumonia viral. Porque o organismo dela aprendeu a reagir àquilo. Lógico, se ela sobreviver, né? Se a pneumonia não for tão grave. Isso não é verdade 100% das vezes. Em alguns casos, na verdade, existe a possibilidade de que mesmo quando a pessoa passou por uma infecção, seja por vírus ou qualquer outra substância, ou qualquer outro micro-organismo, ela possa ser reinfectada novamente. Mas não é o mais comum. O mais comum é o nosso organismo aprender a se defender daquilo e produzir anticorpos. E esses anticorpos, eles circulam pelo sangue. É uma memória imunológica que a gente tem. E circulam também pela saliva. Eu falei tudo isso aí de antígeno, anticorpo, por conta disso. Certo? Saliva ainda, por fim, ajuda na retenção das próteses. Por que ela ajuda na retenção das próteses? Deixa eu voltar um pouco aqui, que eu achei que a figura estava na sequência. Prótese total. E até a parcial removível mesmo, mas vamos pensar na prótese total. Como que uma prótese total superior, uma dentadura, ela para no rebordo alveolar superior? Porque ela encaixa naquele contorno anatômico e a saliva produz uma camada, um pequeno biofilme ali que dá adesão, tanto da prótese à própria saliva, como da saliva à própria superfície do tecido bucal. Então ela forma como se fosse uma colinha ali. No rebordo inferior, mais ainda, né? A gente tem língua, assoalho bucal, uma série de estruturas para atrapalhar que aquela prótese total, aquela dentadura se adapte. E a saliva funciona como esse ponto de ligação ali. Ela ajuda bastante nessa retenção. Então aí tem um quadro, resumo, não preciso decorar nada disso, mas pra vocês entenderem, né, pensarem com um pouco mais de profundidade em todas as funções da saliva. Proteção, capacidade de tampão, integridade dos dentes, atividade contra os micro-organismos, reparo de tecido, digestão, paladar. E aí depois vocês dão uma olhada com mais calma nisso e quais que são os constituintes, né, os componentes que estão presentes nessa saliva que desempenham essas ações, certo? Não precisa decorar nada disso aqui não, é só para ajudar a refletir sobre isso. E aqui então eu vou mostrar o vídeo que eu comentei com vocês. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Isso aqui é o ducto, é a saída do ducto da glândula parótida. Olha o tamanho. A parótida está lá dentro, né? E ali é a saída do ducto da glândula parótida, certo? Dá para ter uma noção de como realmente é grande. E aí o que acontece? Essa glândula parótida, se por algum motivo ela tiver aquele ducto obstruído, né, entupir aquele ducto, a saliva não sai. E vocês lembram lá da figura que eu mostrei? Que na verdade é uma glândula muito grande, produz muita saliva. Se não tem por onde essa saliva sair, o problema está desenhado, né? Essa glândula pode inchar e essa saliva vai tentar drenar por um outro lugar, já que aquele ducto que está lá dentro da boca não é suficiente para sair aquela saliva. Na verdade, a intenção é demonstrar a drenagem de algumas glândulas. À medida que ele faz o caminho da glândula parótida aqui, a saliva é expelida para fora. A gente tem um outro problema, que é o seguinte, às vezes a saída dessas glândulas, isso acontece mais nas glândulas salivares maiores. A saída dessa glândula, ela pode ser obstruída e essa obstrução ser calcificada. Aí que realmente fica muito difícil da saliva sair. Quando ela calcifica, a gente tem esse problema aqui, chamado de sialolitíase. É um cálculo de glândula salivar. Vou mostrar um exemplo aqui. Olha aqui, um cálculo sobre a glândula salivar. Quando isso acontece, aquilo calcificou, virou um tecido duro. Não tem como mesmo a saliva sair por ali. E toda a saliva que está sendo produzida está sendo presa ali. E a glândula salivar não para de produzir saliva por isso.
produzir até essa obliteração, essa obstrução dessa glândula salivar. Certo? Aqui aquela situação que eu falei para vocês, que a saliva também ela ajuda na retenção das próteses. Ajuda sim um pouco na retenção da prótese parcial removível, mas ajuda mais ainda na retenção das próteses totais, né? Aqui uma dentadura inferior, em que eu tenho tudo para atrapalhar nessa retenção. Eu tenho rebordo alveolar reduzido, né? Aquele osso reduzido. Eu tenho língua que mexe para cá, que mexe para lá. Uma anatomia desfavorável para retenção, mas a saliva ajuda, formando uma película, um biofilme entre mucosa bucal e a prótese, entre o acrílico da prótese. Isso ajuda na retenção, por incrível que pode parecer no primeiro momento, mas funciona como uma colinha, como um corega natural aí. Eu já citei isso para vocês, mas é bom falar de novo. Eu tenho muitos casos em que a prótese inferior, você não acredita que ela está retida na boca, você não acredita que ela pode parar naquela boca, porque você não tem osso alveolar para sustentar aquilo, mas muitas das vezes para. E aí a explicação é a própria saliva, a adaptação daquela prótese sobre aquela mucosa. Mesmo nas próteses sobre implantes, a saliva vai ser importante, né? Na proteção daqueles tecidos, para que os implantes não machuquem aquele tecido mole que está ali. E aí uma outra alteração, né, eu falei da cialitose ali, que é aquele cálculo que se forma obstruindo a saída da glândula, do salívulo da glândula, mas a gente tem também uma outra alteração que é muito importante em relação à saliva, que é a xerostomia. O que é xerostomia? A xerostomia é a sensação de boca seca. Essa sensação de boca seca pelo paciente, ela pode acontecer tanto porque realmente eu tenho uma diminuição na produção de saliva, quanto também ela pode acontecer porque eu tenho uma alteração na composição dessa saliva. Então, de repente, essa saliva se torna mais viscosa, e aí o paciente tem a sensação que a boca está seca, certo? Xerostomia é isso, é sensação de boca seca. Ela está associada a uma série de fatores. Os principais é o seguinte: envelhecimento, maior idade, maior a probabilidade, maior o risco de se manifestar a xerostomia. Por quê? Até pela uma alteração que é natural do envelhecimento, na diminuição dessa produção de saliva, mas não só por isso, por fatores relacionados ao envelhecimento das pessoas. O idoso geralmente é o mais hipertenso, né? Os idosos são mais hipertensos que o restante da população, são os mais diabéticos. O diabetes influencia diretamente na produção de saliva, mas hipertensão, diabetes, doença renal crônica, os medicamentos que são utilizados no seu tratamento, eles alteram a produção de saliva, eles diminuem a produção de saliva. No caso da doença renal crônica, mais específico, o caso é mais grave ainda. Aqueles pacientes que fazem hemodiálise, eles têm uma alteração do equilíbrio eletrolítico e por isso que eles precisam fazer hemodiálise. E isso tem uma influência muito drástica na saliva, na produção de saliva. Esses pacientes têm uma produção de saliva muito menor, que fica muito aquém das necessidades. E a consequência na boca são grandes alterações. Se eu tenho menor produção de saliva, eu deixo a boca muito mais suscetível a lesões. Lesões que podem ser nos tecidos moles, como ressecamento desses tecidos moles, como aqui está mostrado a língua, como sobre os próprios dentes. Por quê que a falta de saliva prejudica os dentes? Por todas aquelas características que eu falei lá atrás. A saliva, ela fornece, primeiro, ela fornece cálcio na remineralização dos dentes. Ela expulsa aquele excesso de ácido que quando a gente está alimentando, ele está presente. Se eu não tenho isso, eu começo a ferir tecido mole, eu começo a ter desmineralização em excesso desses dentes, eu começo a ter sobre a superfície desses dentes uma facilitação maior da instalação e proliferação de bactérias, da colonização bacteriana, sem falar alteração gengival, gengivite,
doença periodontal, e aí a boca pode chegar numa situação como essa, né? Uma cárie, uma gengivite, uma doença periodontal, tudo isso vai progredindo, e uma cárie pode ser maior, pode virar uma cárie rampante, isso aqui dói bastante. Aquela cárie pode chegar na polpa, o dente deu canal, eu tenho que fazer o tratamento daquele dente, aquele dente fica mais friável, mais quebradiço, o dente pode vir a quebrar e chegar numa situação como essa até o ponto que se perde os dentes. Certo? Bom, gente, esse conteúdo de tecido epitelial praticamente ele termina aqui. Eu vou fazer só mais algumas observações, porque depois a gente vai fazer um trabalho e eu não sei se vai ser possível a gente fazer da forma que eu imaginei inicialmente. A forma que eu imaginei inicialmente, ela seria um seminário em que eu apresentaria a vocês 2 textos pequenos, um de 5 páginas, outro de 3. São 2 artigos em português, tranquilo de ler. E vocês apresentariam esses artigos em grupo, em sala de aula. Vocês poderiam apresentar da forma que vocês quisessem. Na forma de slide, na forma de uma conversa, mas vocês precisariam apresentar esse conteúdo. E durante a apresentação desse conteúdo, vocês seriam perguntados pelos colegas sobre dúvidas que eles tivessem. Eu faria algumas perguntas para nortear a nossa discussão, mas a intenção não seria de maneira nenhuma sufocar quem está apresentando, e sim conduzir uma discussão, um compartilhamento de estudos ali. Porque quando vocês pegam, isso eu fiz na outra turma, até a turma me disse que funcionou muito bem. Porque quando vocês pegam uma coisa para ler fora desse ambiente aqui, ó, só slide e apostila, e vocês têm a obrigação de explicar aquilo para alguém, que seja de uma forma informal, de uma forma tranquila, você fixa muito melhor. E aí o teu colega que está assistindo, ele está interessado em aprender aquilo, porque aquilo vai cair na prova. E eu não vou explicar. Quem vai explicar são vocês, inicialmente. Então ele também vai estar interessado a fazer perguntas, esclarecer dúvidas. Logicamente, o que faltar, alguma dúvida que vocês mesmos tiverem no momento da explicação, eu vou intervir, vou ajudar. A intenção de uma atividade, de um trabalho assim, de maneira nenhuma é colocar o aluno contra a parede. Eu sei que vocês estão fazendo um curso técnico de prótese dentária. Vocês não estão fazendo um curso de oratória, vocês não estão fazendo um curso para ser professor, não é um curso didático, não é nada disso. Eu sei. A intenção é a gente discutir alguns problemas da profissão. E o que é esse trabalho? Como eu já estou antecipando, não sei se a gente vai ter como fazer ele da forma que eu imaginei. Né? Se não der, tudo bem, a gente vai combinando. Nos próximos vídeos, nas instruções que eu coloco lá na pasta do Drive, isso vai aparecer. Vamos pensar melhor como vai ser. Qual que é o tema desse trabalho? Alterações na mucosa bucal. Lesões geradas pelas próteses. Por que eu gosto desse trabalho? Para tentar colocar um pouquinho na disciplina todo esse conteúdo que é muito teórico, que eu sei que é muito distante da abordagem de vocês, do dia a dia, da prática da prótese, do que será a abordagem do dia a dia da prótese para vocês, tentar trazer isso um pouquinho mais para a prática. E vocês refletirem até sobre a atitude na profissão. Olha, se a minha prótese não ficar com um acabamento legal, eu posso, dia após dia, gerar uma lesão naquele palato daquele paciente. E essa lesão ela pode ter uma certa característica. Olha, se esse paciente ele não tira a prótese para dormir, a tendência é que uma infecção fúngica, uma infecção formada por fungos, vá se formando sobre o tecido mole, sobre a mucosa bucal. Se ele não higienizar bem aquela prótese também. Então, vocês vão falar sobre algumas dessas lesões. Eu não vou revelar quais são, porque no trabalho depois isso é revelado. Né? E essas lesões nada mais são do que alterações sobre o epitélio. Então, eu acho que é um momento que a gente consegue juntar a teoria com uma coisa bem prática. Vou falar uma só, candidose ou candidíase. Candidíase é uma infecção fúngica, é uma infecção formada por fungos. Em decorrência do paciente não higienizar bem essa prótese e não dar um descanso para a boca e tirar aquela prótese. Estou falando no caso de uma prótese total, né? Ele dorme com a prótese, então aquela boca não tem um descanso. Aquele ambiente se torna um ambiente, principalmente à noite, que eu tenho uma diminuição de fluxo salivar, se torna um ambiente muito profícuo, muito favorável à proliferação daqueles fungos sobre aquele epitélio. E aí formam-se aquelas manchinhas rosas
sobre o céu da boca, sobre a mucosa bucal de uma maneira geral. Aquelas manchinhas são fungos, né, a candidose. E ali você consegue observar que você tem uma alteração naquele epitélio associada a uma infecção fúngica. E que vocês, protéticos, têm um papel importante, que é de verificar, de julgar, às vezes de educar indiretamente o paciente quanto à conscientização de que não se deve dormir com as próteses. Nós vamos comentar isso na época do trabalho. Se não der pra gente fazer presencial, eu vou te dar uma outra maneira, de a gente fazer isso de uma maneira mais simples. De repente vocês fazerem um relatório por escrito, depois a gente vai conversando. Mas fato é que quando a gente não tem a mucosa bucal funcionando de uma maneira adequada, é porque a gente teve alguma alteração inicialmente ali no epitélio. Essa alteração ela pode se prolongar e atingir outros tecidos. Mas, inicialmente, a gente tem uma alteração ali no epitélio. Eu até já comentei alguma coisa sobre isso. Sobre metaplasia, sobre hiperplasia e sobre o câncer. Lá no conteúdo de citologia, lá naqueles slides finais de citologia, a gente comenta isso aqui com bastante clareza. Né? O que é uma metaplasia? É uma alteração funcional que a mucosa ali no caso está sofrendo, que aquele epitélio está sofrendo. Então, por exemplo, vamos pensar que a predisposição e o formato natural das células num tecido seja essa. Diante de uma agressão, ela sofre uma alteração. Então, de repente, aquele tecido ele se tornou um tecido estratificado. Eu tinha uma camada só de células, com a agressão ele passou a ser várias camadas de células. Por exemplo, vamos imaginar um lavrador que trabalha na zona rural, que está exposto muito ao sol e sempre tem aquele ressecamento de lábio. Parte da mucosa, que deveria estar para dentro da boca, às vezes fica exposta ao sol. Essa mucosa ela não está preparada para raios solares, porque ela é mucosa de revestimento, ela não tem queratina. Ela não é como a nossa pele, que já tem uma proteção de queratina, já tem mais melanina para proteger do sol. O que pode acontecer? Ante a uma exposição prolongada daquele indivíduo e daquele lábio, daquela mucosa ao sol, vários dias, numa intensidade de sol alta, pode ser que o tecido epitelial ele sofra uma modificação de forma a produzir, de forma a se proteger, a conseguir se adaptar àquela agressão do sol. E aí você muda a característica do tecido. Eu tenho hiperplasia. Hiperplasia é quando eu tenho um aumento no número das células para simplesmente aumentar a proteção. Exemplo muito claro de hiperplasia, um calo que você tenha no pé, por exemplo, que um machucado decorrente de um machucado de um calçado. Você tem, na verdade, ali um aumento daquelas células do epitélio, aumento no número, e um aumento na produção de queratina. Né? Aquele calo é duro, aquilo é queratina. Você tem um aumento no número de células. Isso é uma hiperplasia. Um exemplo muito triste na boca é o que se fazia alguns anos atrás. Hoje, ainda bem que essa é uma prática praticamente abolida na odontologia e na prótese, que era se fazer câmaras de sucção para as próteses. O que era essa câmara de sucção? Aquele rebordo alveolar só funciona para a prótese superior, né? Para a prótese total superior. Aquele rebordo alveolar muito reduzido, tem pouco osso. O mecanismo adicional que a gente poderia, que os dentistas, os protéticos lançavam no ano passado, era de fazer uma câmara de vácuo aqui. Isso fazia, esse desgaste que se faz na prótese, gera um vácuo quando o paciente encaixa isso na boca. O problema é o seguinte, aquele vácuo, ele gera um efeito positivo aqui, né? Positivo em relação a esse crescimento tecidual. E aquele é negativo, aquele é positivo, né? Aquele é um buraco. Aqui ele forma uma protuberância aqui. Esse tecido que é formado em decorrência desse vácuo, ele muitas das vezes é uma hiperplasia, né? Simplesmente um aumento de número de células. Mas se essa lesão ela continua por muito tempo, por muitos anos, pode ser que aquelas células que estão ali sempre sendo agredidas, modificadas, elas sofram mutações. E aí eu posso ter uma metaplasia, mas eu posso ter um câncer, eu posso ter um carcinoma, eu posso ter uma situação em que sai do controle.
Não vou voltar naquela discussão de em que ponto que é um câncer, o que é uma metaplasia, ou quanto que eu tenho uma metástase, quanto que eu tenho um tumor não, porque a gente discutiu lá no final da citologia. Mas o fato é que uma lesão, uma agressão de baixa intensidade, mas contínua, ela pode sim ser carcinogênica, ela ser indutora da formação de um tumor. E a gente tem que ter muita atenção nisso, porque as próteses elas têm esse potencial de ser carcinogênicas na medida em que elas não estão bem ajustadas, elas machucam frequentemente aquela boca, elas geram calos naquela boca, aquela agressão contínua é de baixa intensidade, o paciente até se acostuma para de doer, mas aquela agressão todo dia, com uma frequência muito grande, né, o paciente fica com a prótese a maior parte do dia, por muitos anos, pode gerar grandes erros nas mitoses, né, nas replicações celulares, e isso gerar mutações, e essas mutações não serem mais controladas e resultar em cânceres. Então, gente, o conteúdo dessa primeira parte dessa aula, né, de tecido epitelial é esse. A gente está finalizando aqui em 2 partes, né? Separei em 2 vídeos para não ficar tão grande, tão gigante os vídeos. O que vocês vão fazer? Né, lá no vídeo de explicações das atividades eu já dei esse exemplo, mas ao final de cada conteúdo, por exemplo, a gente acabou tecido epitelial. Ao final de cada conteúdo, vocês vão fazer um questionário de exercício que vai valer nota. A gente não definiu ainda o valor dessa nota, porque tem muita coisa envolvida ainda, né? A gente ainda tem uma incerteza grande em relação ao calendário acadêmico, né? Essa alteração que ele vai sofrer, como que vai ser. Então a gente ainda não está fechando muita nota, não. Mas vai valer uma nota, a gente não sabe quando ainda. Então vocês vão, cada aula, né, cada conteúdo, por exemplo, esse foi o tecido epitelial. Ao final desse conteúdo, o que eu quero que vocês façam? Que vocês assistam esses vídeos, que vocês façam a anotação de algum ponto que porventura não está ali no slide, mas que eu estou explicando, que eu estou falando. Auxiliarmente, vocês têm os slides, né, para estudar, vocês têm as apostilas. Então, assistiu a videoaula, leu os slides, leu a apostila, vai resolver o questionário. Vai me enviar o questionário. Vocês vão enviar o questionário por e-mail para mim. E aí o que acontece? De tempos em tempos a gente vai marcar um encontro virtual, uma live no YouTube. E aí nesse encontro virtual vai ser o momento da gente corrigir essas dúvidas, da gente sanar essas dúvidas. Pode ser que nessa live a gente deixe para fazer a correção dos exercícios na live, até para, de repente, alguma dúvida pontual, vocês fazerem a pergunta ali imediatamente na live, né? Eu deixo o chat aberto e vocês digitam a dúvida lá. E aí a gente tem esse momento para esclarecer dúvida, que é um momento, né, ao vivo, digamos assim, né? Um momento à distância, mas em tempo real. Vocês podem fazer perguntas, esclarecer algum conteúdo da disciplina. Inclusive, se vocês tiverem até alguma ideia, né, de alguma atividade, alguma coisa, vocês podem até enviar para mim. Pode mandar lá para aquele e-mail ou me chamar no WhatsApp. Toda sugestão é muito bem-vinda. Inclusive, eu quero que depois que vocês passarem, né, por essa experiência 1 ou 2 semanas, eu quero que vocês deem um feedback, me dizer se acha que está funcionando, se tem que mudar alguma coisa. Sintam-se livres, sintam-se à vontade para dar sugestão e falar o que vocês acham que estão funcionando ou não, tá? Então é isso. Cada conteúdo vai ter uma videoaula. Inicialmente essa é a ideia. Cada conteúdo tem uma videoaula. Disponibiliza os slides. Vocês leem os slides, assistem a videoaula, lê o conteúdo da apostila referente, resolve os exercícios e aí a gente faz uma live para esclarecer dúvida. Tá certo? Então é isso. Assistindo o vídeo agora, vocês vão ler os slides e depois faz a lista de exercícios que já está lá na pasta do Google Drive. E aí, na semana que vem, eu volto com o conteúdo de tecido conjuntivo, mesmo esquema. Vocês assistem os vídeos da aula de tecido conjuntivo, lê os slides, faz o exercício e depois a gente vai fazer uma live para corrigir o exercício e esclarecer dúvida. No caso lá de citologia, que vocês fizeram o exercício, eu fiz um vídeo de correção, porque a gente não tem a oportunidade de corrigir ele presencialmente. Como a gente já está passando para outro conteúdo, né, a gente já está falando de outro assunto, de tecido epitelial, eu acho que não faria sentido a gente fazer uma live para corrigir ele, certo? Mas
vocês vão ter a oportunidade na live que a gente fizer de repente levantar alguma questão que ainda ficou sobre a correção. Tá certo, gente? É isso, até a próxima semana. Monitorem o link, salvem aquele link lá, aquele endereço que começa com encurtador, barra, não sei o que lá. Salvem isso, monitorem ele toda semana, porque eu quero evitar de ficar postando mensagem lá no grupo para não tumultuar, certo? No caso da minha disciplina, vocês têm um link, deixa o link salvo. Entra no link, lá sempre vai ter um arquivo, avisos, instruções. Lá sempre vai ter atualização e informação que precisa ser dada. Tá certo? Então, até o próximo conteúdo. Qualquer coisa, vocês me mandam mensagem e a gente esclarece.